Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, aqui estou eu novamente para lhes trazer uma palavra de Deus para a sua vida e o seu coração. E nós queremos falar sobre um tema de muita importância, que é acerca da preparação. Preparação, que é um tema assim de muita importância, porque para tudo que nós fizermos na vida nós temos que nos preparar, desde as tarefas mais simples às tarefas mais complexas da nossa vida. É necessário haver preparação. Portanto, necessário também é que nós nos preparemos para a eternidade, nos preparemos para encontrar-se com o Senhor nosso Deus. E é este assunto que nós vamos estar tratando, e traremos como base para abordar esse assunto o texto da palavra de Deus, que está escrito lá no capítulo 4 do profeta Amós, no Antigo Testamento, capítulo 4, e o versículo de número 12. E eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, minha igreja querida de Jesus, a quem aproveito para saudá-la com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a você, meu amigo, que me assiste agora, que você possa acompanhar essa maravilhosa leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amós, capítulo 4, verso 12, diz assim o texto sagrado: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então temos aqui um trecho do profeta Amós, este homem de Deus que foi chamado pelo Senhor para essa tarefa maravilhosa, espiritual, que é levar a mensagem de Deus para uma nação rebelde, levar a mensagem de Deus para um povo que estava despreparado. E veja, o profeta Amós era um homem que não era, essa mensagem que ele está pregando era para o reino de Israel, porque como nós sabemos, pela palavra de Deus, o povo de Israel se dividiu em duas partes. Era apenas um reino, mas depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes: o reino do norte e reino do sul, o reino do Judá e reino de Israel. Muito embora o profeta Amós fosse oriundo de Judá, que pertencia, portanto, ao reino do sul, ele foi levantado por Deus para levar a mensagem do Deus Todo-Poderoso para o reino do norte, não é? Então essa é a primeira característica que vemos do profeta Amós. E o profeta Amós também, ele foi contemporâneo de dois outros grandes profetas, que é o profeta Jonas e o profeta Oséias, que junto com esses dois profetas, esses três fazem parte de uma lista de 12 livros que nós conhecemos como profetas menores, que começa em Oséias e vai até Malaquias. E, portanto, esses profetas têm essa característica, os dois últimos livros do Antigo Testamento. E eles eram um profeta menor, não que ele fosse menor em importância em relação aos 5 maiores, que é Isaías, os 5 livros, né? Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias. E esse apenas a diferença é que eles tiveram esses 4 profetas que escreveram 5 livros, eles tiveram um ministério profético mais longevo, seus livros eram mais volumosos, ao passo que esses profetas menores escreveram menos e tiveram um ministério profético menor do que os outros chamados livros profetas maiores. Então essa é outra característica de Amós. A outra característica de Amós também é que Amós, diferentemente de Daniel, por exemplo, que era um homem muito escolado, diferentemente de Isaías, que pertencia à nobreza, ele era um homem simples do povo. Ele era um boieiro, cuidava de boi, cuidava de gado, e era um cultivador de sicômoro, ou seja, ele não pertencia nem à realeza e nem tampouco à linhagem sacerdotal. Mas isso não foi um impeditivo para que Deus o levantasse para pregar, inclusive para o povo que não era o dele, para uma nação que não era dela, que não era dele, porque ele era de Judá, era do reino de Judá, era o reino do sul e não do norte. Mas Deus faz assim, ele faz como ele quer, ele nos tira de um lugar e leva para outros lugares que muitas vezes nós não queremos. E essa foi a vida do profeta Amós, levantado por Deus para pegar a mensagem não apenas para o povo de Israel, mas também Deus utiliza-se de Amós para pregar também o seu justo juízo para 7 outras nações, a saber, Damasco, Gaza,
Tiro, Edom, Amon e Moabe, nações essas que eram mergulhadas na idolatria, na imoralidade. Ao mesmo tempo que Deus usou Amós para pregar a sua mensagem para o povo de Israel e também para Judá, mas também para outras nações que não serviam a Deus, mas que de igual modo estavam desobedecendo e praticando pecados que não agradavam a Deus, assim como hoje, que são nações que continuam pecando, as pessoas continuam fazendo coisas que não são do agrado de Deus, e entre elas, o pecado da idolatria. O que é o pecado da idolatria? É a pessoa adorar outros deuses que não o Deus único e verdadeiro, o nosso Pai Celestial, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás, disse o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então, da mesma forma que aquelas nações foram objeto do ira de Deus, do juízo de Deus, as nações hoje, que também não servem a Deus como Ele quer que nós o sirvamos, também é objeto, podemos assim concluir, da ira e do justo juízo de Deus, que logo logo chegará, porque a palavra do Senhor, disse o Senhor Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, primeiramente, essas considerações acerca do profeta Amós. Agora, indo para o texto, capítulo 4, verso 12, Osés diz para nós que aquele povo ele não estava preparado, porque se tivesse preparado, ele não teria dito, prepara-te, ó Israel. E ao nós olharmos esse capítulo 4, ele vai tratar, ou melhor, o livro de Amós, ele tem pelo menos 3 mensagens principais, né? Ele vai falar no capítulo 3 acerca do pecado de Israel, ele vai falar acerca da corrupção no capítulo 4, e ele vai falar até o capítulo 6 acerca do justo juízo, do castigo de Deus sobre as nações, e claro, sobre Judá e sobre Israel, a que ele estava se dirigindo naquele momento. E esse capítulo 4 trata exatamente sobre o castigo, ou melhor, a corrupção do povo de Israel, e evidentemente os castigos de Deus ali já desenhado, como nós podemos observar, por exemplo, que no capítulo 4, verso 6, Amós vai dizer, Deus usando Moisés vai dizer para o povo que o Senhor, ele vai mandar fome, ele vai mandar limpeza de dentro, que quer dizer fome para aquele povo. E veja que aquele povo era um povo muito religioso. Se nós observarmos capítulo 4, o verso 5, há uma expressão que diz assim, a parte B, cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. O 5, e ofereceis sacrifício de louvores do que é revelado, que é levedado, e apregoais sacrifício voluntário, e publicai-os, porque disto gostai, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Ou seja, o povo gostava de ser religioso. O povo dava o dízimo, o povo oferecia sacrifício, ou seja, tinha uma religiosidade aparentemente normal. Mas não adianta nós sermos religiosos por fora e não sermos adoradores por Deus, a Deus por dentro. Porque Deus não aceita a religião de aparência. Deus não aceita a religião de mera aparência, superficial, que não é do coração. Porque é do coração que saem as coisas mais. Aquele povo fazia tudo isso, oferecia sacrifício, dava os dízimos para a casa do Senhor, mas no entanto não tinham seus corações convertidos. Gostavam de fazer aquilo. Eles gostavam, mas Deus não estava gostando. E a prova é que no versículo de número 6, o Senhor vai dizer que deu a ele limpeza de dentro, que quer dizer fome nas vossas cidades, falta de pão. Mas mesmo assim, Deus já estabelecendo o castigo para aquele povo, para o povo de Israel. Mesmo assim, o versículo 6 vai finalizar uma expressão que é comum em 4 outros versículos, dizendo, mesmo assim, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Veja quão duro é o coração do ser humano quando ele teimosamente não quer se converter a Deus, não entende o castigo de Deus, quando eles estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Nós estamos, por exemplo, vivendo uma pandemia do coronavírus, onde várias vidas estão sendo ceifadas, várias pessoas contaminadas, e as pessoas precisam entender que nada acontece nessa vida se não houver a soberana permissão de Deus. E que Deus permitiu. Porque Deus permitiu que isso acontecesse? Porque as pessoas precisam se voltar para Deus. As pessoas estão mergulhadas na prostituição. As pessoas estão pregando violência. As pessoas estão mergulhadas no ódio, no estelionato, na opressão para os pobres. Sim, para os pobres, porque
a palavra do Senhor diz nesse mesmo capítulo, capítulo 4, verso 1. Olha bem o que é que diz a palavra do Senhor. Veja como é atual a palavra de Deus. Observe, ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres. Não sou eu que digo, isso não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com doutrina política absolutamente nenhuma. É a palavra de Deus que diz, vós que oprimis o pobre. Está lá escrito, foi escrito há quase 2000 anos atrás esse texto e que é muito atual. Então, cuidado vocês que oprimem os pobres com política, com ações que levam os pobres à miséria, ao desemprego, à falta de pão, a tantas outras coisas. Diz assim, aqui, oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Ou seja, bebe tudo e se esquece dos necessitados e dos pobres. Tá? Aqui também era um dos pecados que Israel estava cometendo contra Deus, porque quem oprime o ser humano, quem trata mal o ser humano, está tratando ao próprio Deus, porque por mais pecador que seja, todo ser humano, em qualquer parte que esteja do mundo, ele é obra do Senhor nosso Deus, e quem tem que estabelecer o castigo para o povo é Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, como as pessoas estão pregoando, por exemplo, de matar as pessoas, de exterminar as pessoas, não é? E nós não podemos admitir isso. Então, uma das razões pelas quais o Senhor estabeleceu aquele castigo tão sério para aquela nação, era também por causa da opressão que ele estava fazendo contra os pobres, contra os necessitados. Aliás, foi esta mesma razão pela qual Deus, lá no livro de Daniel, também castigou o rei Nabucodonosor, que passou 7 anos louco e comendo grama como um animal. E quando ele voltou ao sã juízo, Daniel teve uma mensagem de Deus, e uma das razões foi que ele também oprimia o pobre, também ele oprimia o povo. Então, portanto, Deus, o Senhor, ele há de castigar todos aqueles e aquelas, seja de que nações forem, seja de que ideologia política seja, direita, esquerda, qualquer que seja, Deus é o justo juiz, e nós, como ministro de Deus, como crente em Jesus, devemos pedir ao Senhor que ele tome uma providência contra todos e todas que fazem opressão contra as pessoas, porque isso não vem de Deus. Qualquer política que seja estabelecida no mundo inteiro, qualquer nação que visa oprimir o necessitado, o pobre, não é da parte de Deus. Está aqui Deus repreendendo, através do profeta Amós, aquele rei que estava tratando e oprimindo o pobre e o necessitado. E por esta razão, Deus vai estabelecer esses vários castigos. Além de ter com essa atitude de opressão, tinha uma religiosidade falsa. Ou seja, oprimia o pobre, oprimia as pessoas e ia entregar os seus dízimos, as suas ofertas, esse sacrifício que eles estavam gostando, mas Deus não estava gostando. A prova é que ele derramou esses castigos da fome para a cidade, conforme o capítulo 4, verso 6, mas mesmo assim o povo não se converteu. E aí eu estava escutando a mensagem de um pregador recentemente na internet que disse que apesar do coronavírus, as pessoas não continuam ainda sem se arrependerem dos seus pecados. Apesar da Covid, as pessoas continuam ainda com o coração endurecido e mergulhado nos seus pecados e nas suas transgressões. Que Deus tenha misericórdia de cada homem, de cada mulher que está passando por esse momento angustiante, que pare e reflita o que Deus quer de mim, o que eu devo fazer, porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, conforme capítulo 7, o verso 13 e o 14, ou 14 e 15 de 2 Crônicas. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Mas a condição sine qua non para isso é que nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, nos converter, nos humilhar, orar diante de Deus, para que o Senhor possa vir, e Ele quer vir, e sarar a nossa terra, e afastar da nossa terra, da nossa vida, as pestes. Porque nós estamos, podemos dizer, despreparados espiritualmente diante de Deus. Continuamos pecando, continuamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. E o outro versículo, onde nós vemos o versículo de número 7, vai falar sobre que Deus também mandou seca para aquele povo despreparado espiritualmente, não queria se preparar diante de Deus para adorar, queria adorar de qualquer jeito, levava o sacrifício, dava as ofertas. Vou repetir, porque muitas pessoas acham que dar oferta para Deus é o suficiente, há muito evangelho aí fora sendo pregado de forma falsa.
não é? Mistificação da palavra de Deus, levando as pessoas a darem dinheiro para esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses falsos teólogos, como se as pessoas dessem dinheiro para as suas igrejas e isso resolvesse o pecado e a desobediência das pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você está jogando seu dinheiro fora, meu querido, porque dinheiro não compra perdão de Deus, dinheiro não compra salvação. Você pode dar o que você quiser, pode até se sentir bem fazendo isso, mas para Deus vai continuar sobre o castigo e a ira divina. A única coisa que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração arrependido, coração despreparado vai sempre ter essa palavra de Deus. Prepara-te, prepara-te, porque um dia o Deus do céu vai vir ao encontro de todas as pessoas que estão agindo de forma desobediente em relação à sua palavra. Inclusive aqueles que são encarregados, aqueles que pregam, aqueles que ensinam. Se estiverem ensinando de forma incorreta, eles pagarão um preço muito caro. Como ministro de Deus, como ministro de Cristo, eu tenho pedido sempre a misericórdia de Deus, para que Deus me ajude, para que eu não possa agir como este povo de Israel aqui agiu, com o coração endurecido e despreparado diante de Deus. Então Deus mandou a seca no versículo 7, capítulo 4, verso 7. Deus estabeleceu também castigo, vemos lá no capítulo 9. Deus mandou queimaduras, Deus destruiu a lavoura pela ferrugem, pela locusta. E o versículo 9, assim como o versículo 6, o 7 e o 9 vai dizer de novo, Deus dizendo: contudo, vós não vos convertestes a mim. Que tristeza ouvir essa expressão. Deus usando o castigo, como eu falei em outras mensagens aqui, que Deus muitas vezes usa a aflição, Deus muitas vezes usa a angústia, a tribulação, para nos corrigir. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquela pessoa que Deus corrige, que toma por o filho, que Deus corrige, porque a este Deus ama. Então que isto que está acontecendo no mundo pode parecer contraditório, mas é a grande misericórdia de Deus para a humanidade, mostrando para ela que era preciso gentilmente se converter dos seus maus caminhos, como ele queria que a nação de Israel se convertesse. E por esta razão ele mandou Jesus, o seu Filho amado, para trazer uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão, de transformação, e bem-aventurado é todos aqueles que creem na mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda do versículo, no versículo de número 11, a palavra de Deus diz também que Deus mandou os jovens, para o Egito, e lá matou-os à espada, como um castigo de Deus. Porque aí alguém vai estranhar: mas pastor, que palavra tão dura o senhor está falando, só de castigo de Deus, só de juízo de Deus. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus de modo completo. Há o evangelho de autoajuda, o evangelho que prega só bondade, o evangelho que prega só o amor de Deus. E ele realmente é amor, e ele realmente é bondade. Mas está faltando uma outra coisa: Deus também é justiça. Salmo 89, o verso 14 é muito claro: justiça e juízo são a base do seu trono. Se Deus não fosse justo, ele não poderia ser Deus. Porque Deus, para ser Deus, tem que ser justo. E ele é justo. Por isso que o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Porque os deuses aí fora que só pregam amor, e não há castigo, e não há reprimenda para os pecadores, não pode ser Deus, mas sim invenção do próprio homem, da imaginação religiosa do homem, porque quer um Deus que se adeque à sua atitude, ao seu comportamento. É um Deus que não corrige, é um Deus que não castiga, é um Deus que não faz nada para livrar, para consertar na vida do homem do ponto de vista espiritual. O nosso Deus não, ele é amor, como diz João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Salmo 89, além de outras passagens da palavra de Deus, diz que Deus é justiça e juízo, são a base do seu trono. Então, que neste momento, meu amigo e minha amiga, você atente para esse aspecto da palavra de Deus. Não deixe levar por esses falsos evangelhos, por essas falsas mensagens, que só prega o amor de Deus e não prega a justiça divina. E você atente, porque um dia Deus há de julgar todos os homens, grandes e pequenos, doutos e iletrados, vão estar sob o juízo de Deus. Mas Deus quer que nós nos preparemos para que nós possamos escapar desse justo juízo que ele vai derramar em todas as nações, assim como está derramando já aqui, de modo preventivo, para a nação de Israel. E mesmo assim, a nação de Israel, o povo de Israel, aquele reino de Israel, não quis se dobrar, não quis se converter, assim como as pessoas atualmente, que apesar de estar passando por toda essa calamidade, aonde todas as nações, cerca de 180 nações, são os números que temos,
estão atingidas por essa pandemia. Mas mesmo assim as pessoas continuam pecando, desobedecendo, se prostituindo e fazendo tudo quanto desagrada a Deus. É um chamamento de Deus ao arrependimento, assim como foi através do profeta Amós para a nação, para o povo, o reino de Israel. Então no versículo de número 11 ainda fala de que Deus subverteu, ou seja, revirou, remexeu com todos aqueles, com os homens, não é? Com os homens, com aquela nação, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, o verso de número 11. Mas mesmo assim, de novo, o versículo 11, vós não vos convertestes a mim. Nesse momento, meu querido, peça a Deus para que Ele lhe ajude a você se converter ao Senhor. Porque você se convertendo a Deus, aí sim, Deus vai ajudar você a se preparar para encontrar com o Senhor Deus. Por isso que, no versículo 12, o profeta arremata dizendo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares, porque assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Ou seja, Deus vai estabelecer castigos severos, como já está estabelecendo para as nações da atualidade. Então nós temos que nos preparar. E como é que nos preparar? Nos preparar significa nós nos arrependermos dos nossos pecados, mudar os nossos caminhos. Porque, como por exemplo, as pessoas têm que estar preparadas para Deus. O próprio Deus orientou a Moisés no capítulo 34, verso 2, quando ele ia dar a sua mensagem pela segunda vez, as tábuas dos 10 mandamentos. Deus disse, ora, prepara-te, Moisés, porque amanhã tu virás a mim aqui no Monte Sinai. E Moisés o próprio Deus disse a ele que ele tinha que se preparar. Por quê? Porque para a presença de Deus não pode se apresentar de qualquer forma, nem de qualquer jeito. E este povo, pelo que nós aqui já explanamos para vocês do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 11, estava completa e inteiramente despreparado para Deus. Estava envolvidos em muitos pecados, coração completamente endurecido. Ninguém pode de forma nenhuma se apresentar a Deus dessa forma. E olha que Moisés não estava despreparado. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador. Mas este mesmo Moisés, Deus disse, prepare-se, para amanhã você vir a mim aqui no Monte Sinai. E o texto diz que Moisés obedeceu à voz de Deus e se preparou para que realmente pudesse receber a mensagem direta do próprio Deus. E você está preparado? Você está com a sua vida preparada para receber a mensagem de Deus para a sua vida, assim como Moisés se preparou para receber? Lá no Salmo 57, verso 7, o salmista diz, preparado, ó Deus, está o meu coração. E como é que está o seu coração? Está preparado neste momento, nesta hora, para receber esta mensagem que Deus está mandando para a sua vida, através da sua poderosa palavra de Deus? Se você estiver, Deus te abençoe, então receba do céu essa mensagem que lhe entrego agora no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra pessoa também disse que estava preparada e preparou o seu coração para Deus. Lá em Esdras, o capítulo 7, verso 10, diz o texto que o sacerdote Esdras, ele preparou o coração dele para adorar ao Senhor, para cumprir a sua palavra. Então, neste momento, meu querido amigo, minha querida amiga, prepare o seu coração. É uma oportunidade de ouro, áurea, que Deus está lhe dando para que você prepare o seu coração para adorar ao Senhor, para obedecer a palavra de Deus. Porque se você não fizer isso, você passará por todos esses castigos, por todos esses justos juízos que Deus derramou sobre aquela nação de Israel. E você e eu não somos diferentes da nação israelita. A nação israelita que era um povo escolhido, mas Deus não tem o culpado por inocente. Pode ser quem quer que seja. Não é o fato de você ser parente de uma pessoa que serve a Deus, ser filho de pastor, ser filho de pessoas crentes, ou nasceu no evangelho que você está dizendo disso. Muito pelo contrário, o juízo de Deus será muito mais duro. Porque você conheceu a palavra de Deus, aprendeu do seu pai, de sua mãe e teimosamente está vivendo uma vida de desobediência. Então, portanto, meu querido, pode parecer dura a palavra de Deus que estou lhe dando, mas eu tenho que ser correto com a palavra de Deus e falar o que é verdadeiro para você. Muitas vezes as pessoas dizem que o remédio amargo, o remédio bom é aquele remédio que é amargo, é muito ruim, mas cura, mas sara. Então a palavra de Deus às vezes é como fel, mas um fel que sara as feridas, as doenças da nossa alma e do nosso coração e da nossa personalidade e do nosso caráter. Então, portanto, receba essa palavra de Deus para a sua vida. Então, portanto, nós podemos ver também uma outra passagem lá
no livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo falando daquelas virgens. E aquelas virgens, uma parte dela estava completamente despreparada. Mas teve outras virgens, eram 10, 5 delas se prepararam. Capítulo 24, verso 7, verso 4 e o verso 7, diz que uma parte das virgens prepararam as suas lâmpadas. Para quê? Para se encontrar com o noivo. O noivo é o símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, prepare a sua vida. Prepare o seu coração para que você possa se encontrar. Porque Jesus, um dia, ele virá. E virá para buscar a sua igreja. E quem é a sua igreja? São todas aquelas pessoas que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Não que aceitaram por fora, de aparência, como aqui o povo de Israel aceitou aqui no capítulo 4, verso 4, em que dava os dízimos, oferecia sacrifício, fazia tantas coisas do ponto de vista religioso, mas só da boca para fora. Porque interiormente estava sendo rejeitado por Deus. Então que você aceite Jesus como seu Salvador, mas para ser um servo fiel, um cristão autêntico, que baseia a sua vida segundo a palavra de Deus, que prepara o seu coração para adorar a Deus e agradar a Deus. Não seja um religioso apenas na aparência, porque estes, um dia Deus vai dizer: afastai-vos, maldito, eu não vos conheço. E eu não quero ouvir isso da parte de Jesus. Eu quero ouvir aquela expressão e você também queira ouvir: vinde benditos do meu Pai para o reino eterno. Ou glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então faça como as 5 virgens prudentes, que elas prepararam o azeite, ao passo que as outras 5, quando o noivo chegou, estava completamente despreparada e eles não tiveram mais tempo para se preparar. Porque, meu amigo, é preciso que você se prepare, que você tem vida. Há muitas pessoas preocupadas com a morte, agora que é a história da pandemia, deve se preocupar mesmo. Porque depois da morte, diz a palavra do Senhor, segue-se o juízo. Depois da morte não há mais como se preparar para a eternidade e para Deus. Só quando tiver vida. Depois que morrer, não há mais preparação, porque Deus não atende a oração e nem a adoração de quem já morreu, mas só de quem está vivo e vive em Cristo Jesus. E é enquanto você tem vida física, enquanto seu espírito, enquanto a sua alma vivente está no seu corpo físico, é a oportunidade de Deus lhe dá para que você possa se converter e se preparar para Deus, para aquele grande encontro. E aqui a palavra de Deus mostra também Deus como preparador. Ele exige de nós preparação, mas Ele fez isso primeiro para nossas vidas. Ele preparou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para, bendito é o nome de Jesus, livrar a minha e a sua vida da condenação eterna. Ele fez um planejamento prévio, antecipado, preparando o seu Filho Jesus para morrer pela minha e sua vida, para que nós pudéssemos ser preparados para se encontrar com Ele. Que Deus maravilhoso! E essa cena maravilhosa nós podemos ver o cuidado de Deus ali já no Velho Testamento, no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus preparou a terra. Capítulo 2, verso 7, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou a água, Deus criou a árvore, Deus colocou ali a terra preparada para que o homem pudesse habitar, porque Ele ia criar o homem posteriormente. Veja como foi criado depois de Deus ter feito essa preparação. E capítulo 2, verso 8 de Gênesis diz que Deus preparou um jardim no Éden para lá colocar o homem, para lá plantar o homem. Ou seja, esse Deus, Ele nos prepara, não só do ponto de vista físico e material, como preparou o jardim do Éden para Adão e Eva, mas também preparou para nós um lugar celestial, um lugar aonde nós iremos, aqueles que quiserem ser preparados para Deus, têm desejo de ser preparados para Deus, morar, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em uma das suas passagens, das suas preleções, conforme diz capítulo 14, verso 2 e 3 de João. Ele disse: eu vou preparar o lugar para quando eu estiver, onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, para a sua igreja, que Ele iria preparar e está preparando o lugar lá no céu. Preparou o Éden para Adão e Jesus está preparando esse lugar maravilhoso para nossas vidas. Agora, se Deus está preparando este lugar maravilhoso, como é que você está fazendo para se preparar para Deus? Por isso que o profeta Amós aqui diz no seu versículo, aqui no seu livro: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. De certo modo, podemos dizer que Israel simboliza aqui todos os seres humanos. Simboliza aqui todas as nações que estão despreparadas diante de Deus. Ou você duvida disso? Basta olhar para as nações do mundo inteiro e vocês verão as nações mergulhadas na idolatria, as nações mergulhadas na violência, as nações mergulhadas na opressão contra o seu próprio povo. Além de outros pecados que são cometidos, que muitas vezes nós não sabemos, mas Deus, que tudo vê,
contempla o pecado de todas as nações, de todos os reinos, dos seus governantes, Deus está contemplando. E essas nações estão, podemos dizer, despreparadas diante de Deus. Mas assim como Deus disse para a nação de Israel, também diz para todas as nações do século 21, prepara-te para encontrares com o teu Deus, para que você possa assim receber a bênção do Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo, como disse, capítulo 14, verso 2 e 3 de João, está preparando um lugar especial para a minha e para a sua vida. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, guarda essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo toque profundamente as profundezas do seu coração e você possa se deixar quebrantar pelo Senhor nosso Deus. E a partir de hoje, deste momento que você ouvir essa mensagem, você diga para Deus: Senhor meu Deus, me ajude a me preparar para a sua vinda. Me ajuda a me preparar para encontrar contigo, Senhor. Porque todo ser humano, um dia, ele vai se encontrar com Deus. Os que aceitarem a Jesus como Salvador e servi-lo em vida aqui na terra, diz a palavra do Senhor que nós nos encontraremos diante do tribunal de Cristo, não para ser condenado, mas para recebermos a recompensa de tudo quanto nós fizemos para Deus. Mas haverá um outro tribunal, haverá um outro trono, que é o trono branco, onde Deus vai julgar todos os homens, grandes e pequenos, que um dia o rejeitaram como Senhor de suas vidas. Então você precisa estar preparado, porque se você não se preparar, você enfrentará o juízo do trono branco, onde será para a condenação. Mas se você se preparar, você estará dentro do tribunal de Cristo para receber o galardão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então termino dizendo e retirando para você a palavra do profeta Oséias, ou melhor, Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, meu amigo, minha amiga, para encontrares com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de sua família e que você coloque essa palavra de Deus no seu coração. Como diz o capítulo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Faça isso e eu tenho certeza absoluta que você não fará o que esta nação de Israel fez. Não vai ter uma religião de aparência. Não vai pecar constantemente e ter prazer no pecado para com Deus. E Deus assim vai ajudar a sua vida. Então concluo pedindo mais uma vez que você se inscreva no canal, compartilhe, curta as mensagens para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem da palavra de Deus. E quero agradecer aos meus amigos, às minhas amigas, aos meus irmãos e irmãs queridas da Igreja de Jesus que já se inscreveram, estão assistindo e tenho certeza que vocês estão sendo agraciados e abençoados por Deus através da sua gloriosa palavra. Assim que Deus abençoe a todos e todas no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.